Boa noite, pessoal. Muito prazer pelos contatos. Nesta noite de agosto, mês das transformações, dos ventos. Toda época é época de transformação, mas arquetipicamente este mês de agosto tem um ar muito poderoso e muito saudável relacionado às transformações. Muito prazer pelos contatos e vamos lá, em cima desta questão de transformações, tratarmos de um tema muito interessante do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista da terapia floral. Traumas e terapia floral. Assim, falando de traumas relacionados à terapia floral, vamos ao entendimento do tempo na terapia floral. O tempo quântico, ele é não linear. O tempo quântico se relaciona à mistura, à soma de passado, presente e futuro. E não são distintas estas partes. Elas se misturam no aspecto do tempo não linear, do tempo quântico. E a terapia floral também se enquadra neste conceito de tempo, já que a terapia floral, para ser bem compreendida, deve ser observada de acordo com os pressupostos da teoria quântica. E foi por esse motivo que eu e Breno nos dedicamos muito e continuamos nos dedicando. Segue sendo assim, mas nos dedicamos consideravelmente na busca dessa relação de terapia floral com física quântica. Naturalmente, observando a questão comportamental relacionada à física quântica. Aqui não interessam as equações, os números, interessa o comportamento humano. E é por isso, então, que vem a percepção da física quântica para compreender a terapia floral no seu envolvimento filosófico. E vamos lá, porque esta nossa conversa, traumas e terapia floral, tem que ter esta introdução para ser bem compreendida. Então, o tempo quântico é não linear, representa a soma de todos os tempos. E é o tempo também que se enquadra no foco da terapia floral. E é justamente por isso que a terapia floral consegue também fazer as cirurgias necessárias no tempo. Como? Fazendo as costuras necessárias no passado ou no futuro. Aqui e agora, nós podemos, através de um conjunto de essências florais, fazermos cirurgia no tempo. Isso é inteiramente possível. Olha, e esta possibilidade não é só pertencente à terapia floral. Faz parte de todas essas percepções mais inovadoras, de todas essas formas terapêuticas que cada vez mais vão se estendendo pelo nosso planeta. Pelo poder do tempo que é chegado para a manifestação delas. E não há força nenhuma capaz de abafar esta manifestação que vem também como reflexo de uma necessidade da nossa humanidade. Aqui, naturalmente, eu não estou incluindo apenas terapia floral, mas tudo isso que vem se manifestando em formas de tratamento, em formas de terapias, para poder atingir, tratar dos nossos aspectos mais sutis. Porque de fato, nós, humanidade, já estamos também
alcançando um nível de percepção que nos faz merecedores destas possibilidades. E cada vez mais isso vai se estendendo. Não há nenhuma força convencional, capaz de derrubar esta questão, que também não se liga ao convencional, se liga a um dom divino, a um momento, a uma situação cujo seu tempo é chegado. Bom, então, através de um conjunto de essências florais, nós podemos fazer cirurgia no tempo que foi, no tempo que está para vir, levando em consideração que esta fragmentação do tempo diz respeito tão somente ao nosso nível de percepção, à nossa maneira de perceber a realidade. Essa fragmentação do tempo em passado, presente e futuro nunca conseguiu ser provada. Nunca conseguiu ser provada. Mas nós nos enquadramos nela. Porém, à medida que o nosso nível de consciência vai se estendendo, vai ficando mais abrangente, nós vamos podendo aproveitar, usufruir de uma expansão temporal, da atemporalidade, logo da ilocalidade. Pois quando mexemos no conceito de tempo, naturalmente mexemos no conceito de espaço. Então, pessoal, nesta noite nós vamos discutir essências florais capazes de fazerem parte desta cirurgia. Essa cirurgia que diz respeito àquele tempo que parece que passado. O trauma representa um congelamento de uma situação no tempo, uma situação que ocorreu, mas que não foi muito bem elaborada e continua, permanece buscando resoluções no inconsciente do indivíduo. É inteiramente possível, aqui e agora, centrados, nós fazermos essa cirurgia. Muito prazer pelos contatos, muita satisfação e vamos lá, já com o nosso propósito, que é o de sempre. Que essa nossa reunião, que essa nossa conversa possa trazer expansão de consciência para todos nós, consequentemente, que possamos então nos autocurarmos com estes pensamentos que estamos juntos desenvolvendo aqui, com essas emoções, com as palavras, pelo poder divino que está contido em cada palavra, com um tom positivo, com um tom ameno, com um tom florido. Mais uma vez, transformando os conflitos existenciais em resoluções, através das flores, um buquê de flores. E deixe-me apresentar uma das primeiras flores que podem compor este buquê. Trata-se desta maravilha. É a violeteira de jardim, uma planta, um arbusto florido, que as flores, o cheiro, o perfume da flor lembra bem o perfume de chocolate. E elas se dão em cachos como se fossem lágrimas. É maravilhosa, maravilhosa de se ver. Enfeita nossos jardins e aparece nessa cor branca, que é que os florais de Minas utilizam para a extração da essência floral duranta. Essência floral duranta. Mas também ela aparece na cor meio lilás. A essência floral duranta é muito útil para aquela personalidade que se sente, como o próprio nome aí sugere, endurecida, dura. Porque em certo momento de sua existência pode ter acontecido um episódio traumático, um episódio mais forte, e
Diante desse episódio, o indivíduo pode ter se portado de maneira muito resistente, não deixando suas emoções se expressarem, se manifestarem. E eu já vou dar um exemplo de uma situação aqui para que possamos nos situar. Então, por exemplo, uma situação terapêutica, que eu já até tratei com essa essência floral com resultado muito positivo, de uma senhora que, quando ela estava com 42 anos, com 3 filhos, filhos pequenos, o de mais idade tinha 10 anos e os outros seguiam 10, 7 e 5 anos. O marido dela, vítima de um acidente, faleceu. E o que aconteceu? Durante o velório, essa mulher se portou de maneira muito resistente, muito contida, até mesmo, como ela relatou no seu processo terapêutico, porque ela precisava se manter assim para manter a estruturação da casa, a estrutura emocional de seus filhos. Então, é uma situação bem parecida como esta, que o indivíduo sente que no momento de dificuldade ele precisa ser muito resistente, até mesmo para dar segurança, conferir segurança aos que estão em volta. E foi esta situação. Resta que esta mulher, então, passado alguns anos desse episódio, me procurou, passados 5 anos desse episódio, ela me procurou, com muita rigidez corpórea, e tratava-se de uma personalidade que não conseguia sentir as emoções, não conseguia chorar. Pessoal, com licença, o convite aqui não é para dramatização, não é para o choro escandaloso, não é para a incompreensão dos episódios que acontecem na nossa existência. Sabemos que nós vivemos em alguns momentos numa linearidade, numa tranquilidade, no mar tranquilo, mas de repente, na vida de todos nós, aparecem ondas fortes, ondas gigantescas, e foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Mas o convite aqui não é para a dramatização. No entanto, esta retenção de emoção, no caso desta pessoa, resultou em congelamento também das suas emoções. Resta que ela não conseguia chorar, sentia o corpo rígido, endurecido, com dores. E vamos compreender o nome científico desta planta, porque, como diz o presságio medieval, nome é presságio. Aliás, como se diz o provérbio medieval, nome é presságio. O nome diz sobre o nomeado. E em se tratando desta questão, nome é presságio, eu estou enfocando também uma das metodologias de pesquisa dos Florais de Minas, como vocês sabem, aqui nos Florais de Minas, ao observarmos, ao investigarmos amavelmente uma planta, uma flor, nós tentamos ter um olhar holístico, constelado a várias informações. E o nome da planta, para nós, é muito importante. Os nomes populares são, sem dúvida nenhuma, muito importantes, mas nós vamos principalmente ao nome científico. E vamos lá. O nome científico dessa preciosidade aqui, que enfeita nossos jardins, e o Sítio Florais de Minas é enfeitado também por essas flores. Aliás, pessoal, nós estamos aproveitando esse período de introspecção, esse período de organização. Não vemos nenhuma pandemia nesse sentido, vemos sim organização. Pandemia tem relação etimológica com Pan, Deus da confusão, mas nós estamos aqui tentando buscar a organização. E é o que eu vejo em muitas pessoas. E observem também no entorno. Muitos estão reformando as suas casas, organizando questões que estavam desalinhadas. Então,
como tudo tem dois lados, e aqui eu estou até abrindo um parêntese na nossa conversa, para lançarmos um olhar mais profundo em todos os fatos, porque tudo tem dois lados. Se provoca pânico por um aspecto, provoca também organização por outro. E o que nós temos observado nesses tempos agora é realizações de muitos, aqui nos Florais de Minas mesmo, nós estamos com uma tarefa bem centrada nas nossas escritas e nas nossas organizações. Seja as construções no sítio, seja o jardim, seja as reformas no jardim, seja os detalhes maiores ou menores aqui dos Florais de Minas. Também isso para garantir uma melhor qualidade e também já me preparando para recebê-los logo que possível para as imersões. Bom, mas vamos lá. Fecha o parêntese aí. Foi só para dar um ar de graça a este momento. Graça consistente. Bom, o nome científico de Duranta, da essência floral Duranta, cujo nome popular é violeteira, um dos nomes populares é violeteira, o nome científico é Duranta repens. Vamos fazer a tradução etimológica deste nome? A etimologia é o estudo da história e da origem da palavra. Assim, ao investirmos no estudo da etimologia, nós geralmente chegamos na língua latina ou na língua grega, porque tem nomes científicos de plantas que vão receber ao mesmo tempo radicais do latim, radicais da língua grega. No caso dessa daqui, vem da língua latina. O termo duranta sugere duração, algo que dura. Então, observe aí a questão do tempo, que nós iniciamos nossa conversa. Nós iniciamos nossa conversa com tempo. Essências florais que fazem uma cirurgia no tempo. Tá? Duranta, duração, mas também duranta, duração, temporalidade. A palavra também nos sugere duro, rígido, algo muito compacto. Esta relação vem da origem do termo duranta, da língua latina, que é duramentum, algo rígido. Mas essas informações estão consteladas também, porque o que tem a duração na temporalidade acaba ficando rígido, acaba ficando duro. Levando em consideração aí o que nos vem da tradição chinesa, do I Ching, da mutabilidade, o livro das mutações. Somente fica o que muda. Então, o que dura, o que fica preso, no caso aqui, deste conflito que nós estamos realçando aqui, até associando a história dessa senhora, este caso que eu relatei, representa então uma duração patológica, que traz endurecimento nas emoções e, consequentemente, pode trazer no corpo físico. É lógico aí que a questão pode chegar em cada indivíduo de forma diferente. Para esta senhora, no caso, foi um trauma familiar. A morte de seu marido enquanto suas crianças eram pequenas e repentinamente. Bom, gente, mas repentinamente também tem a ver com o termo que eu quero explicar para entendermos essa essência floral, porque o nome científico é Duranta repens. Repens é o segundo nome do termo científico desta violeteira, desta planta. E repens tem relação com repentino, com súbito, com rápido, mas também tem relação com repensus, do latim, repensus, no sentido de resgatar, no sentido de compensar.
Observe, então, uma compensação comportamental tende a querer ser efetuada no inconsciente desse indivíduo que, num momento crítico, num momento traumático, se portou de maneira dura, de maneira rígida. Dura para a sua condição, porque aqui vamos abrir um parêntese, vamos abrir um parêntese para uma compreensão, não quer dizer que um episódio que pode sugerir trauma para um seja traumático para outro. Isso depende muito do nível de consciência. A própria morte mesmo, que é o que nós estamos observando aqui para falar, ela, de acordo com o nível de consciência de cada um, é sentida de maneira diversa. E quanto mais recusamos a confrontar com esta questão tão natural, questão que nos ocorre a todos os momentos, por que a morte não se refere à morte do corpo físico, ao processo de desencarnar, mas às constantes, sucessivas mortes que vivenciamos na existência. Como se diz, é porque cada dia eu morro, é que cada dia eu nasço. Eu nasço e vivo com mais vigor. Saber compreender o processo da morte, no sentido amplo da expressão, é sabermos bem existirmos, bem vivenciarmos aqui a graça da vida. Bom, então a essência floral Duranta vai nos ajudar nesse processo de resgate. Agora, observem também que é uma planta muitíssimo povoada, muitíssimo apreciada pelas borboletas. Insetos que nos mostram este arquétipo da renovação, da autotransformação. A essência floral Duranta vai estabelecer um canal, favorecer um canal de abertura para essas ondas de liberação dos vínculos anteriores. De maneira saudável. E como eu sempre gosto de falar, a terapia floral trabalha com elegância. Ela aciona de dentro de nós as possibilidades, as virtudes que estão latentes dentro de nós. Independente daquele que está utilizando a terapia floral, daquele que está fazendo tratamento com os florais, acreditar ou não que ele é uma fonte de virtudes. Independente de acreditarmos, nós somos. Nós somos em essência, em essência. Lógico é que na existência, na nossa manifestação, o que se dá, o que se mostra, é o nosso aspecto a ser trabalhado. O nosso aspecto sombra. Mas, incorporando, compreendendo a luminosidade, nós podemos trabalhar no que parece mais sombrio. Reconhecendo o que precisamos trabalhar, reconhecendo a necessidade do trabalho, reconhecendo as nossas mazelas, a nossa sombra, mas não nos identificando com elas. Porque definitivamente a nossa identificação deve ser única e exclusivamente com o que somos. E o que somos, em essência, luz. Que essa luminosidade possa, a cada momento, a cada instante, se manifestar. Maravilha, maravilha. Vou limitar a fala até aqui sobre esta essência para poder enfocar outras tantas interessantes. E aqui chama atenção, trago para a nossa conversa uma bem conhecida, uma bem muito conhecida pelo seu aroma e pelo seu nome exótico. Trata-se do cravo de defunto. Cravo de defunto. Uma planta muito comum nos jardins
nos jardins mais antigos das senhoras que sempre cultivavam. Uma planta muito utilizada na agricultura orgânica, porque esta planta, devido ao princípio ativo que ela tem, que ela apresenta, ela favorece, ela repele, ela afugenta os insetos. Então, ela é muito útil para eliminar as pragas, para favorecer, então, o manejo, um cultivo mais natural. Trata-se do cravo de defunto e o nome científico dela é Tagetes patula. São destas flores preciosas, com tom amarelado, com tom marrom, que nós extraímos a essência floral Tagetes, um poderosíssimo floral para traumas. E é uma essência que nós recomendamos no momento em que se está dando o episódio que pode resultar em trauma, que pode gerar um trauma, ou para aquele indivíduo que nos procura relatando um trauma. E tantas vezes, no processo terapêutico, nem precisamos tanto especular essa situação. Ela se mostra, ela se evidencia claramente. E muitas vezes, para o indivíduo, pelo menos naquele primeiro momento do processo terapêutico, difícil relatar tal trauma. Mas o terapeuta, com a sua percepção, com a sua diplomacia também, a diplomacia terapêutica, deve saber entender e não especular mais do que o necessário. Por exemplo, no processo terapêutico, para entendermos também a necessidade desta essência floral para uma situação que ocorreu em tempo bem remoto que eu digo não no tempo atual, porque a essência floral Tagetes pode ser útil para ser orientada aqui e agora, quando percebemos que o indivíduo está passando por uma situação que pode gerar trauma. Um acidente, por exemplo, um assalto, neste momento. Mas pode e deve ser orientada também naquele processo terapêutico que o indivíduo às vezes chega até demonstrando um travamento, um trauma em alguma de suas percepções sensoriais. Já vou contar um caso aqui também para vocês. Um caso que vem do nosso processo terapêutico, da nossa prática terapêutica, bem do início mesmo. Me lembro que uma jovem relatou que ela havia ficado com parte da audição interrompida, perturbada, um pouco de surdez no ouvido direito, na audição direita. E ela relatou o que originou esse processo. Ela caminhava à noite da escola para casa, após a aula, voltava para casa, quando então foi perseguida por um homem. E ela disse que corria, andava rápido, apenas ela e este homem numa rua deserta, e sentia então já quase que o contato, a aproximação muito estreita deste homem dela. E ela disse que no momento que ela sentiu a voz dele bem cerca, bem perto de seu ouvido, a partir deste momento houve uma distorção na sua audição. E quando ela nos procurou, já havia passado anos deste episódio, mas a audição ainda continuava interrompida e ela persistia com muito medo de assalto,
com muito medo de violência. Neste caso aí não houve violência, houve mesmo só essa situação, mas que já foi o suficiente para, do ponto de vista terapêutico, pedir o cuidado, a orientação para uma cirurgia no tempo. E o que utilizamos para fazer essa cirurgia? A essência floral Tágites. A essência floral Tágites é muito útil para estas situações que ocorreram num determinado momento e resultaram em traumas. Observem que há uma diferença entre Tágites e Duranta do ponto de vista terapêutico. Duranta, nós podemos bem compreender como Duranta repens. Durante um episódio, o indivíduo se manteve duro, rígido, e esse episódio vem buscando compensação, como todo trauma. Aqui no caso do Tágites, inclui um campo mais amplo de traumas. Observem que é uma essência floral que compõe o nosso buquê de 5 flores e o buquê de 9 flores. Se existe algo nos florais de Minas que nós recomendamos assim, em primeira linha, em primeira orientação para processo traumático, é a fórmula composta buquê de 9 flores. Ela representa a nossa fórmula emergencial, muito útil para todas as emergências físicas e mais sutis, comportamentais, emocionais. E Tágites é componente fundamental desta fórmula composta. Agora, Tágites, o cravo de defunto, é uma planta originária do México. E lá ela é muito reconhecida, não só lá, mas aqui também, nas outras partes das Américas, isso veio espalhando do México para cá, ela é muito utilizada, pelo menos era em tempos anteriores, para enfeitar defunto. Por isso o nome cravo de defunto. E no México ela segue sendo assim, porque lá há essa cultura mais forte com relação à morte. E ela é muito utilizada para a fabricação de coroas mortuárias. Agora, o uso dela para enfeitar defuntos vem também por esse mesmo motivo de ela ser útil para afugentar os insetos, as pragas das plantações. Esta planta possui um princípio ativo anestésico, um princípio ativo muito forte, que dá este cheiro também a ela. Esse cheiro bem que vocês devem lembrar. O cheiro do cravo de defunto é bem típico e forte. E ela tem, por causa desse princípio ativo, o poder de afugentar os insetos. Então, colocavam nos caixões, nas coroas mortuárias, também para afugentar os insetos que rondavam ali aquele corpo, que já não tinha mais o aspecto do ânimo, da alma, para movimentá-lo. A essência floral Tágites também é muitíssimo orientada nos processos de muita expansão de consciência. E o processo traumático tem esse ar, tem essa função. O processo traumático, ele favorece consideravelmente a expansão de consciência. Se e principalmente se formos trabalhando em nosso comportamento, na reforma íntima, quando o momento traumático chega, ele já não chega mais, ele já não é mais percebido como trauma, mas ele expande nossa consciência. Então aqui reside muito a diferença que ainda se enquadra, ainda não, sempre se enquadra e é percebida, de acordo com o nível de percepção, de acordo com o nível de consciência do indivíduo. Um episódio que poderia trazer trauma para uns, trazer
paralisação de sensações, de emoções. Para outros, pode trazer expansão de consciência. Porque não deixa de ser o trauma um parto também. Não deixa de ser o parto um trauma também. Uma possibilidade de transformarmos. E nisso aí também vem à memória uma fórmula composta, o buquê da transformação, que é muito útil para esses processos. Esses processos, quando precisa se dar a poda do velho para a percepção do novo. Porque de fato, o novo está sempre diante de nós, está ao nosso lado, está conosco a todo momento. Só que nós não o percebemos porque nós ficamos demais padronizados no aspecto antigo, nas percepções antigas. E vamos conversando, que essa conversa tem um ar terapêutico, que essa conversa possa trazer em todos nós, consequentemente no nosso planeta, luz, clareza. Muito além da nossa compreensão, muito além da nossa capacidade de expressar, de tudo isso aqui, mas que possamos todos juntos acionar uma força terapêutica planetária que venha favorecer mais ainda a iluminação desse nosso planeta, que a todo momento também passa por transformações. Que possamos irmos rumo a essas transformações positivas. Aí o convite para isso, gente, o convite para isso, para podermos perceber esse bem-estar, é mídia, o mínimo necessário. E se é que é necessário, né? E se é que é necessário? Aí podem dizer, podem julgar, mas assim você vai ficar desinformada? Será que essa mídia está nos informando ou nos desinformando? Essa é a questão. Vale avaliarmos. Bom, a essência floral Tagetes também está dentro do buquê de flores marrons. Buquê cromático. Muito útil. Já buscando a conexão aí, e a nossa conversa é sobre traumas, aqui tem um poderosíssimo remédio composto por 2 flores, Tagetes e Aristolóquia, muito útil para esses momentos que nós precisamos do aconchego, que nós precisamos da terra, do palpável. Observem que, por analogia, fica bem fácil compreendermos a ação do buquê de flores marrons. Como vocês sabem, trata-se aqui de um buquê de flores, um buquê cromático, composto então por 2 essências florais, Tagetes, que é a que eu apresentei, e a Aristolóquia. Todas as 2 têm tonalidades, têm em sua cor a tonalidade marrom. E a cor marrom, uma cor pouquíssimo, quase nunca utilizada na cromoterapia tradicional, tem, no sentido dos arquétipos, a relação com o quê? Folhas secas com a terra. A cor marrom representa a última tentativa da natureza se reincorporar novamente à terra. Nesse processo aí, compreende-se o episódio da grande transformação, da morte. Aqui não estou me referindo unicamente à morte do corpo físico, e talvez nem seja esta a principal, mas das grandes transformações pelas quais nós passamos. E neste momento, de que é que nós precisamos? Nós precisamos de terra, que também tem a cor marrom, que é o aconchego, que fornece o suporte, a sustentação. Maravilha. Poderíamos falar mais de Tagetes, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre Nigrum. Nigrum, uma planta conhecida popularmente por erva moura. E ela se mostra bem assim, como um satélite, algo que parece que cai do céu. Essa essência floral é muito útil, nós utilizamos ela muito em processo terapêutico relacionado a dificuldades que o indivíduo está enfrentando em consequência de
traumas no processo de preparação para nascer, em consequência de traumas no processo, digamos, encarnatório. E como pode ser isso? Pode ser de diversas maneiras. Pode ser, por exemplo, orientada para aquele indivíduo que sofreu, foi gerado, foi concebido devido a uma violência sexual. Esse é um dos pontos. Pode também ser orientado para aquele indivíduo que, durante o processo, o tempo que ele estava sendo gerado, houve tentativa de aborto, voluntária ou involuntária. Pode ser útil também, nigrum, para aquele indivíduo que nasceu com uma deformação no corpo físico, deficiente mental, deficiente físico, enfim. Mas agora o indivíduo ainda apresenta dificuldades de superação desse episódio. E essa dificuldade pode ser no nível bem consciente. Então, depende da sensibilidade terapêutica também para perceber isso. E vasculhando a história do indivíduo é que nós vamos poder perceber isso. E vamos à relação aqui do nome. Erva moura, um dos nomes populares, mas também é conhecida por erva serracena. E esses dois nomes têm o mesmo significado, porque o povo serraceno ou o povo mouro é o mesmo. E quem já investigou a história aí sabe pelo que os mouros passaram na Espanha, e principalmente no sul da Espanha, na querida Andaluzia. E Serraceno era tido pelos medievais como sendo aqueles povos que não tinham religião, os mouros. Então, observem, eram tidos como os excluídos, os mouros sempre foram excluídos. E esse indivíduo também, que necessita da essência floral feita da erva moura, se sente assim, excluído. Um outro ponto interessante que vai constelar essa informação aqui, que vai favorecer a compreensão, é que esta planta apresenta, depois das flores, um frutozinho escuro, umas bagas, umas bolinhas escuras, que bem remete à relação com o aspecto aí do conhecimento popular da ovelha excluída, da ovelha negra. Aqui, pessoal, eu preciso entrar nessa questão aí para explicar tudo o que constela no inconsciente desse indivíduo. A essência floral nigro favorece, então, uma cirurgia no tempo, assim como as outras também favoreceram, no caso aí do indivíduo que teve dificuldade no processo de encarnação. Tem sido uma essência floral muito utilizada nos processos também de constelação familiar, nas práticas de constelações familiares. Porque neste momento, nestas práticas, vem à tona questões antigas, questões ancestrais que cercam, que estão em torno daquele indivíduo que está sendo tratado. Assim, os terapeutas utilizam nigrum aspergindo-a no ambiente em que está se dando essa terapia, a constelação familiar. Mas são várias as outras questões muito interessantes que podem trazer à tona delicadamente, terapeuticamente, o passado para fazermos uma cirurgia nele com as essências florais. O buquê de 9 flores, como sendo a nossa fórmula de emergência, favorece muito nesse propósito. O buquê de flores marrons, que eu já apresentei também, assim também como transfor, para a poda do velho, para que podemos perceber o novo. E assim o tempo flui, mas dando aquele ingrediente
não da fluência de ficar partido, passado, presente e futuro, porque isso é uma ilusão de percepção, mas no sentido de ser agregado. E logo, logo, de acordo com a expansão de consciência nossa, de nós humanos, nós vamos percebendo mais esse tempo agregado. Quando passado, presente e futuro se fundem num só. Neste momento, nós também compreenderemos o que é a ilocalidade. Todos esses movimentos que vêm acontecendo em nossa humanidade, tudo isso que está se dando, tem naturalmente um propósito muito positivo de nos ajudar nesta percepção. É isso aí, pessoal. Com muito prazer, então, fazendo uma cirurgia delicada através de flores, com as flores, num tempo que parece ter ido, mas que não foi porque não foi resolvido. E para podermos entrar, então, nesse ingrediente do atemporal, necessário se faz que todos os conceitos aí, seja do passado ou do futuro, estejam bem agregados, bem reunidos em nós, de maneira saudável, a fim de não criarmos cisões temporárias, no sentido de ficarmos presos ao que foi ou de nos preocuparmos com o que está para vir, mas de vermos realmente o agora, que é o verdadeiro presente. Que esta consciência cada vez mais tome conta de todos nós. E que essas palavras, que são tão pequenas, tão simplificadas para expressar uma realidade tão grande, possa, com o desejo nosso de compreender tudo isso, alcançar as altitudes e que possamos, nessa junção, aproveitarmos um nível de consciência mais abrangente. Pelo poder de tudo divino que existe em nós, pelo poder da bondade, da luminosidade que está dentro de todos nós. Com muito prazer para você, uma boa noite e namastê. Namastê.